E aí, meu irmão Vanderlei? Tranquilo, querido? Tudo bom? Graças a Deus. Olha o irmão Carlos aí, ó. Cadê o Carlão? Tudo bem? Tá chegando meu áudio aí. Parece que meu gravador não tá muito legal, não. Tá bom, Tá Carlão. chegando? Tudo bom. Beleza. Glória a Deus. O do irmão Vanderlei caiu. Caiu? do- Agora voltou. Voltou? Agora voltou. Aqui tá perfeito. Tá bom por aí? Tá, tranquilo. Vamos esperar o Carlão. E aí, meu irmão, como que tá em Tuverava? Tá calor, viu? Hoje já É, tem um probleminha na obra perto minha lá, um barranco deslizou, sabe? E matou que isso? um rapaz lá. Tô brincando. Meu Matou, Deus. matou um rapaz. Misericórdia. Mas a vida é essa, né? A vida é essa. De onde foi isso, irmão? Tu verava? Carlão, aí, agora eu tô Aqui te vendo, Carlão. Amém. Agora tá dando pra ver, Carlão. Beleza. Agora o do. Tá ouvindo, Vanderlei? Tô ouvindo. Tá falhando um pouco, mas tô ouvindo. O seu tá travando, agora voltou. Deixa eu só ver se é o meu aqui, peraí. Aí. Tá tudo ok? Agora tá, o senhor tinha saído, voltou agora. Tá. Agora o do Carlão não tá entrando aí. Carlão, Tá ouvindo, não? eu não tô te vendo. Tá Não? travado. Mas tá Pra mim tá bom. perfeito. Tá, os dois? Tá Não, tudo tá em tudo perfeito pra mim. ordem aí? Pra Tudo, mim Então tudo vamos também certo. ver se. tá. Agora ficou bom. Tudo certo. Amém. Então vamos iniciar aí a nossa live. O assunto é o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo pastor Paul Washer. A intenção de nós estarmos fazendo essa live é podermos divulgar, propagar o Evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Esse livro, caso alguém que esteja vendo a live e deseja adquirir, você pode adquirir direto na livraria Defesa do Evangelho, ao custo de apenas R$2. Ou caso seja aqui da cidade ou região, podem também pegarem comigo. Eu tenho alguns exemplares, custa apenas R$2 o livro. E nós iremos falar um pouco sobre o assunto deste livro. E para nós começarmos a live, eu queria ler a apresentação do livro feita pelo nosso pastor Paulo Júnior. Então, ele diz assim na apresentação sobre o livro. Ele inicia fazendo algumas perguntas para nós. E ele diz assim: você conhece verdadeiramente o Evangelho de Jesus Cristo? Você sabe qual a finalidade dele, de Jesus ter descido do céu, se tornado homem, ter morrido em uma cruz? E por que ele ressuscitou ao terceiro dia? Você
sabe por qual motivo você frequenta uma igreja e tem uma Bíblia em sua casa? Então, o pastor Paulo, ele vai iniciar a apresentação do livro fazendo algumas perguntas para nós, né? Porquê de Jesus Cristo, o porquê da igreja, o porquê da Bíblia. E o que nós percebemos que muitas pessoas, elas frequentam a sua religião, mas elas não sabem quem é Jesus Cristo, não conhecem a obra de Jesus, não sabe a função real da igreja e também ela não sabe o que está escrito na Bíblia. E o que você acha disso, meu irmão? Então, primeiramente, nós temos que deixar quem é Jesus. Jesus é Deus 100%. Jesus 100% homem. E não é metade Deus, igual o pessoal prega, 50% Deus, 50% homem. Não, negativo. Ele é 100% Deus, 100% homem. Jesus. Isso. Ele veio. Por que Jesus veio? Veio para nos salvar. Veio para nos dar a graça, conceder a graça. Jesus. Por que o pessoal pergunta, por que Deus enviou Jesus? Porque nós estamos perdidos, estamos mortos em pecados e delitos, condenados. Então, assim, precisamos da graça de Jesus. Né? Deixa o irmão responder. Então, essa pergunta do pastor Paulo, ela é fundamental no evangelismo, né? Porque se o indivíduo não conhece, não sabe o porquê, o propósito do Senhor Jesus veio a essa terra, ele está sem norte, ele não tem um caminho a percorrer. Primeiramente, é o que o pastor Paulo faz essa pergunta nessa dedicatória desse livro, para a pessoa meditar e entender o porquê, o real motivo de Cristo ter vindo nessa terra. Nós hoje, graças à graça de Deus, O áudio está um pouquinho baixo, Carlos. Tá falhando, aqui para mim está falhando um pouco. Tenta tirar ele aí, falar sem ele. falando. Agora tá. Então, o real motivo do Senhor Jesus ter vindo a essa terra, nós agora sabemos pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Pois através de igrejas bíblicas, através da leitura da palavra, através da revelação do Espírito Santo, a gente pode ter a certeza da salvação de Cristo em nossas vidas. Porque é por causa disso que ele veio, para nos salvar, dar vida. Porque ele mesmo não necessita de nós, mas nós necessitamos dele por toda a eternidade. Ele é a fonte de vida, ele é a fonte que sustenta esse planeta, esse mundo, pois tudo foi feito através dele e para ele, e tudo para a glória dele, né? Mas antigamente a gente não sabia disso. Mas não só eu, como todos aqui que estão na live, até o Heitor, que está na live, ele conhece muito bem disso. Nós antigamente não sabíamos o real motivo de Jesus. Ouvíamos falar que era um homem poderoso, era um profeta, mas eu mesmo fiquei admirado em saber que na leitura, na busca da leitura, que o Senhor Jesus, ele é o próprio Deus, como o irmão Wanderlei tinha acabado de dizer atrás. Eu não sabia disso. Para mim, ele era um anjo, um forte anjo, né? Mas graças a Cristo, aprendemos quem é o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus. E somos gratos de verdade. Essa é a real fundamento do cristianismo, é esse. Cristo Jesus nas nossas vidas. Amém. Eu queria continuar aqui a leitura
Então ele diz assim, ó, talvez você faça parte daquele enorme grupo de pessoas que vão até Deus e procuram uma igreja para a satisfação de suas necessidades temporárias, como pagamento de dívidas, cura de doenças, estado de paz e felicidade interior, enfim, enxergam em Deus e na igreja o alívio do sofrimento. E é exatamente isso que muitas igrejas têm se tornado em nossa época. Elas têm, ao invés de levar as pessoas até Cristo, elas têm levado as pessoas a buscarem as suas satisfações terrenas. Então, as pessoas elas não vão na igreja para quererem serem salvas dos seus pecados. Elas vão para quererem receber uma bênção, receber uma profecia, uma revelação, uma cura, receber prosperidade. Então, nós percebemos que um falso evangelho tem sido propagado nos nossos dias. Que ao invés de levar as pessoas ao arrependimento dos pecados, elas estão levando as pessoas a amar o pecado, a amar as coisas desse mundo. Vocês poderiam falar a respeito dessas falsas igrejas que fazem isso? Hoje, meu irmão, eu costumo dizer muito que as igrejas, em vez de levar as almas para Cristo, estão tirando as almas de Cristo, as igrejas. Por quê? Como você mesmo disse, em vez de sim, pregar o arrependimento, que João Batista pregava, não, estão pregando prosperidade, estão pregando cura, estão pregando, assim, casamento, namoro. A pessoa está solteira, vai na igreja, tem alguém lá para casar. Está sem carro, vai na igreja, que Deus vai te dar um carro, que Deus vai te dar uma casa, que Deus vai te dar um serviço, Deus vai dar tudo. O pastor Paulo fala muito, né? Os anjos estão cuidando da vida espiritual das pessoas, porque está despachando carro, está despachando casa, está despachando tudo. Menos cuidando da vida espiritual das pessoas, porque não dá tempo, né? É muito trabalho. E assim, é engraçado falar, né? Mas sim, a gente tem algum contato com alguns líderes, alguns pastores. Eu já ouvi na boca de pastor me falar que ele pega as pessoas porque as pessoas são muito egoístas. As pessoas são avarentas, são gananciosas. Então, como a pessoa é gananciosa, eles pregam, dá que Deus vai te dar dobrado. A pessoa dá tudo que tem. Querendo receber a recompensa. Os pastores vão lá e pegam o dinheiro das pessoas. Porque nós já dissemos, eles querem encher a igreja, por quê? Por causa do dízimo, por causa de oferta, por causa dessas coisas tudo. Menos pregar arrependimento. Por quê? Se eu começar a falar para o irmão que está errado, ele vai sair da igreja. Que precisa se arrepender, se precisa converter verdadeiramente, ele não vai gostar. Então os pastores não pregam por causa disso. Com medo de perder os membros da igreja. Mas como vão ficar a vida desses irmãos e desses pastores com Deus? O quanto que estão afastando esse pessoal de Deus, ensinando errado. Aí quando a gente chega com a doutrina verdadeira, com o evangelho verdadeiro, eles não estão aceitando. Porque eles falam, não, meu pastor falou desse jeito, o pastor falou daquele jeito. Só que o pastor não estão pregando Bíblia. Quando nós chegamos a mostrar a Bíblia, eles não estão aceitando nem a Bíblia. Não conhecem Bíblia, não lê Bíblia, não tem estudo bíblico. Essa semana, eu vi uma reportagem, uma artista até famosa, falou que a Bíblia tem que ser reescrita. Tem que reescrever a Bíblia, porque a Bíblia já está ultrapassada. Onde já se viu isso? Onde já se viu que a Bíblia está ultrapassada? A Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Então. Acho que foi a Xuxa, né? Acho que foi a Xuxa. A Xuxa Meneghel. Foi a Xuxa. A Bíblia tem que ser reescrita, porque está ultrapassada. Então, onde já se viu isso? E falou que é uma pessoa convertida. E
e muitas pessoas, elas defendem a sua religião sem ao menos ter lido um livro inteiro da Bíblia. Eu sempre pergunto para as pessoas, né, se elas leem a Bíblia, porque elas vão nas religiões por anos. E a resposta que eu sempre recebo é que ainda elas não leram nenhum livro da Bíblia, mas elas dizem estar abençoadas com aqueles rituais religiosos. O que nós temos enfrentado muito no nosso tempo, a respeito do falso evangelho, é a teologia da prosperidade. Se o Carlão pudesse falar alguma coisa a respeito dessa teologia, Carlão? E, Danilo, essa semana encontrei com um colega de trabalho lá. Ele começou a falar de Deus, falou que estava sentindo a presença do Senhor, e toda hora se arrepiava, né? Eu falei, isso deve ter vindo da igreja que eu vinha, só pode. Aí foi falando toda hora, nossa, eu estou sentindo a presença do Senhor, e falando toda hora, né? Falei, nossa, esse homem deve comer a Bíblia, ele não deve nem ler, ele come a Bíblia, né? Aí comecei a falar do Evangelho, né? Falando da graça de Cristo, que é só através dela. O sentimento, falando para eles que o sentimento do humano, ele é traidor, e ele não condiz com a palavra do Senhor, mas sim, como o Pedro fala, que a gente tem que hoje o culto ao Senhor Jesus é um culto racional, que a gente tem que, através da leitura da palavra, para entender o que o Senhor Jesus quer de nós, requer de nós, né? E falei para ele, né, que é para ele ler as escrituras e tal. Aí ele falou para mim, senhor, ele falou que curava as pessoas na oração, e foi falando, né? Eu falei assim, aí chegou no assunto da leitura da Bíblia. Ele falou assim que não tinha tempo, não conseguia ler a Bíblia. Eu me matutando comigo lá, como é que esse homem cura tanta pessoa assim, fala de tanta benção desse jeito, que foi lá, orou e tal, mas ele não lê a Bíblia. Como é que ele vai curar as pessoas se ele nem lê a Bíblia? Aí eu falei para ele que o poder de Jesus Cristo sobre as nossas vidas hoje em dia é o poder do Evangelho, da pregação do Evangelho. Esse poder o Senhor distribui a todos nós, pois quando a gente prega o Evangelho e a pessoa se arrepende, não pela nossa pregação, mas sim pelo convertimento do Espírito Santo sobre essa pessoa, aí sim, esse é o poder de Deus, que Deus nos deu esse poder, para que a gente viesse pregar o Evangelho, né? E ele ficou sem entender. Eu falei, aí ele diz que queria ser pastor também e tal. Eu falei, mas para você ser pastor, você tem que aprofundar na leitura. Começa lá no Novo Testamento, começa em Mateus, vai devagar, que você vai conhecer quem é Cristo. Mas desse jeito, só no sentimento, esse sentimento ele é traidor. E essa teoria, teoria, né, da prosperidade, porque é tudo mentira. A maioria eles fazem a propaganda deles, faz os comércios deles lá, mas você vê que é tudo mentira. Uma pessoa aparece 200 vezes nas testemunhanças, né? Vai lá, testemunha que ganhou um barco, ganhou isso, tem fama, tem dinheiro, tem riqueza. Você vê que o cara é o mesmo, ele parece uma igreja, parece em outra, e toda hora está recebendo essa promessa, né? Você vê que é tudo teoria, não é nem relatividade, é teoria mesmo. É tudo engano. Pois se ele soubesse como o amor de Cristo, ele se aperfeiçoa no Evangelho, na graça de Cristo, na perseverança do santo, eles deixariam essa teologia da prosperidade para trás, essa unção falsa, é tudo mentirosa. Por quê? Por anos e anos, esses falsos pastores pregando essa teologia da prosperidade calcitrou no pensamento, na mente dessas pessoas. E ali para tirar somente o Senhor, com a graça dele. Pois, né, somente. Eu vou continuar lendo aqui, ele diz assim, contudo, essa não foi a razão de Cristo ter vindo à Terra e morrido na cruz. Não foi para nos dar prosperidade. Porque ele vai dizer, porque o problema do homem, ele não é físico
não é social ou econômico. O problema do homem é espiritual. O problema do homem, ele é definido por uma palavra: pecado. E a Bíblia diz que todos pecaram, e a consequência do pecado é a morte eterna, ou seja, a condenação ao inferno. Interessante que hoje eu estava evangelizando um jovem, e quando eu estava anunciando para ele Cristo, eu perguntei para ele, né, como que ele iria para o céu. E ele disse que ele iria para o céu porque ele era uma pessoa boa. Então eu fui perguntar para ele: olha, você é bom, mas você já mentiu alguma vez? Você já desobedeceu os teus pais? Você já fez algo mal? Você já falou o nome de Deus em vão? Você já cobiçou alguma coisa? Você já adorou um falso Deus? E na hora que ele ouviu a respeito disso, ele falou: sim. Então eu disse para ele: você não é bom, você é mau. Você é pecador. E o que as pessoas têm em mente hoje é que elas vão para o céu pelas boas obras, porque elas se consideram boas. Mas quando nós analisamos os mandamentos de Deus, nós percebemos que todos são maus, que todos pecaram e que todos carecem da glória de Deus. Eu queria ver com o Vanderlei, se ele pudesse falar um pouco sobre isso, Vanderlei. Será que nós somos realmente bons o suficiente para sermos salvos? Irmãos, Isaías 64:6. Mas todos nós somos como os imundos, e toda a nossa justiça como trapo de imundície. Como nós somos bons? Isaías 64:6. Nós somos imundos, nossos olhos somos trapo de imundície. Se nós fazer o bem, como foi pregado em Joaquim Navarro, para nós fazer o bem, se nós fizer para nós mesmos, nós estamos pecando. O bem não é para pecado. Não é isso? Se nós não fizer para a glória de Deus, nós estamos pecando. Como que eu sou bom? Se eu sou bom, eu tenho que lá pegar um andarilho, um jogador de rua, eu tenho que cuidar dele. Eu tenho que pegar aquela pessoa que, vamos dizer, me deu um tapa numa face, eu tenho que ir lá amar aquela pessoa. Eu consigo fazer isso? Como que eu sou bom? Agora, eu amar meus filhos, minha esposa, um ente querido, é fácil. Que bondade cai em mim? Em mim não há bondade, em mim não há justiça, em mim não há nada. A palavra fala: nós somos como um verme, né? Nós somos imundos. Nós somos como um verme. Não há um justo sequer. Nenhum justo sequer. Romanos, não há um justo sequer. Esse livro, os puritanos da conversão, Agostinho fala que nele: melhor que eu seja entregue a Satanás do que a mim mesmo e aos meus pecados. Forte, hein? Forte, muito forte. Falou tanto que a gente é bom. O Senhor Jesus diz, né, em Mateus 15, que é do nosso coração que procede a maldade. Nosso coração. E a palavra fala que o nosso coração é enganoso. É isso mesmo. Nosso coração, assim, não é bom. É enganoso. Nós achamos que está fazendo bem, nós estamos fazendo mal. Somente. E aqui diz, o Carlão, e aqui fala assim que o nosso problema, né, é o nosso pecado. Né? Porque muitas vezes as pessoas, elas acham que o problema é o governo, ou que o problema é o vizinho, que o problema é o patrão, mas que o nosso problema não é nada disso. O nosso problema é o pecado que habita em nosso coração. Você poderia falar um pouco sobre isso? Então, Danilo, anos atrás, eu sempre pensei desse propósito, que o pecado, assim, a maldade, se encontrava lá na política, se encontrava naqueles falsos profetas somente, o pecado, a maldade só estava dos ladrões. Eu nunca consegui olhar para mim,
vendo essa maldade. Mas quando a gente olha para dentro da gente, na leitura da palavra, a gente vê que a gente somos mais maus daquilo que a gente já pensou. Os nossos sentimentos são ruins e continuamente má, como a própria palavra do Senhor fala. Que cada dia que a gente... um pensamento errado, uma fala não proveitosa com a sua esposa, com seus próprios filhos, o modo de tratar. Como você, um simples recepcionista de uma loja, aquela pessoa ali, se ela não for, ela está sendo uma pessoa boa, assim, entre aspas ali, porque ela está sendo paga, mas no íntimo dela, ela é uma pessoa má. Como eu mesmo vi isso em mim através da leitura, porque sempre que o mal, assim que o mal entrou no mundo, ele contaminou todos os seres humanos. E como que a gente vai ser bonzinho para ir para o céu? Não tem como. E é somente através da bondade de Cristo, pelo que Ele fez por nós. Pois nós mesmos jamais conseguiremos entrar no reino dos céus, pelas nossas bondades, porque nós mesmos não temos bondade. Então nós espelhamos na bondade de Cristo. Olha só, se a gente vê o quão grandioso foi Cristo e é sobre a nossa vida, a gente vê que nós somos maus e continuamente má, mas somente em Cristo temos paz para com Deus. O apóstolo Paulo, ele diz que ele é o principal dos pecadores. Então, o que nós aprendemos, o que nós vamos aprender nesse livro, é que o início do arrependimento, ele começa quando nós reconhecemos que somos pecadores. Porque se nós não reconhecermos que somos pecadores, do que nós iremos nos arrepender? Então, se nós não temos pecados, nós também não precisamos de Cristo. Se nós somos bons, nós então poderemos ir ao céu pelas nossas boas obras. Mas quando nós ouvimos a realidade da Bíblia, que ela mostra como nós somos tão pecadores, então inicia-se o processo da conversão. Eu queria terminar lendo aqui mais um trecho. Então, o pastor Paulo, ele vai dizer para nós, ele vai dizer assim: a única solução verdadeira para o problema do ser humano é a boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Foi por isso que Cristo morreu. E é disso que o livro trata. O caminho para a salvação de sua alma. Então é através da leitura desse livro que nós iremos conhecer a Deus, o estado do homem em sua criação, a queda no pecado e suas trágicas consequências. E a única solução de salvação proveniente do amor divino, expressa no Santo Evangelho. Então, diante de tudo, a nossa única solução, a única forma de nós sermos salvos é por meio do Evangelho de Jesus Cristo. E eu queria que vocês pudessem falar um pouco sobre isso. Né? O que seria esse Evangelho? Sim, eu quero falar sobre a bondade e sobre a justiça de Deus que inclui o Evangelho. O Evangelho, todos sabem, são as boas novas, boas notícias. E Deus é bom. Todo mundo fala que Deus é bom, né? Deus é bom, Deus é justo. Onde manifesta a bondade de Deus? Na nossa salvação. E onde manifesta a justiça de Deus? Na condenação. Porque, na verdade, nós todos estavam condenados, né? Se Deus começou a manifestar a justiça dele sobre todos nós estamos condenados. Nós somos pecadores da pior espécie. Nem animais não pecam igual nós, né? Não tem como. Nós somos os piores
sim, seres viventes da Terra somos nós. Então, assim, estamos condenados pela justiça de Deus. Aí entra o amor de Deus, que vai lá, nos resgata, nos tira, nos salva. Então, um grande dilema que eu quero expor aqui, para nós, para os ouvintes, que todos falam, conversam, não, eu sou filho de Deus. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. A palavra em João fala que nem todos são filhos de Deus. Só que recebe Jesus, né? Só que quer conseguir dar graça para ser filho de Deus. Até mesmo porque, como que Deus, se Jesus veio para todos, como que tem alguém condenado? Jesus veio lá, colocar o nome fictício aqui, Bartolomeu. Se Jesus é Bartolomeu foi condenado, vai perecer no inferno, então Jesus fracassou. Então Jesus não veio para todos. Jesus veio para os salvos. Nós temos que entender, Jesus veio só para os salvos, não veio para todos. Porque hoje está muito comum, eu falei para minha esposa, universalismo. Porque teve um rapaz que suicidou aqui na Páscoa, suicidou. Ele trabalha na praça aqui, minha esposa foi lá comprar um milho do vizinho dele lá, tipo de ponto, de comércio. O vizinho da congregação falou para minha esposa, falei, não, ele está ruim agora, mas quando Jesus voltar, ele vai ser salvo. Minha esposa falou, não estou entendendo nada disso. Eu não estou entendendo. Isso agora ele está num lugar ruim, nada, depois ele vai ser bom. Não, ele está na onde? Por que está ruim? Aí eu li para ela em Lucas 16, o parábola do rico e do Lázaro, né? Do mendigo, do rico, entendeu? O de lá não passa para cá, não de cá passa para lá. Não tem como assim, hoje está ruim, amanhã está bom. Entendeu? Se está ruim, está ruim, se está condenado, está condenado. Então, assim, eu falo para vocês, para os nossos ouvintes, vamos tomar cuidado, vamos procurar um lugar bíblico para nós aprender como vai ser a nossa conduta perante Deus. Porque não tem como nós aprender se nós não passar por uma escola. E onde é a escola de Deus? Numa igreja bíblica, que fala a verdade. Porque se nós estivermos numa igreja herege, nós vamos aprender heresia. Onde nós estiver, nós vamos aprender aquilo lá. Verdade. Irmãos, se vocês perceberem, os ouvintes, que os pastores estão meio desviados, estão fazendo as coisas não perante a Bíblia, não permaneçam. Procure um lugar sério, uma igreja bíblica. Não coma dessa comida suja, porque vocês serão contaminados. Se não tem nenhuma igreja bíblica perto de vocês, busque no YouTube pregadores bíblicos que vão ensinar a verdade, até vocês conseguirem chegar numa igreja bíblica. Conversei um dia com o pastor Paulo, ele falou para mim, se você estiver num lugar que não tem água para você beber, só tem uma água suja, barrenta para você beber, não tem uma água limpa para você beber, e tem uma cidade mais não tão próxima, mas tem uma cidade que tem água limpinha, cristalina, o que você vai fazer com a sua família? Vai ficar num lugar que tem água suja, ou você vai mudar para lugar que tem água cristalina? Não, pastor, de ser nós vai morrer, nós vamos mudar. Então por que você não faz isso para Deus? Por que vocês não vão onde tem um lugar bíblico, um lugar que prega a verdade? Não permaneça, irmãos, no lugar sujo. Porque está valendo não é dias, está valendo a eternidade. Onde vão passar essa eternidade? Com Deus ou longe de Deus? Procure uma igreja bíblica. Pregadores bíblicos, igreja santa. Amém. Procure, vocês não vão se arrepender. Ô, Carlão, aqui diz assim, né, que só existe um caminho para a salvação. Tem pessoas que dizem que a denominação religiosa é o caminho da salvação. Outros dizem que outras pessoas são o caminho para a salvação. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso, né? Qual é verdadeiramente o caminho para a salvação? O Danilo,
Vanderlei e os ouvintes. Muitos anos atrás, eu acreditei ser... Tá chiando muito aí, Dani? Não, tá bom. Eu acreditava que era uma instituição, que essa instituição era a porta para a entrada do céu, né? E que somente certos homens com os seus status ali, eles estavam com a chave da porta do céu, porque eles tinham a própria revelação de Deus. E eles falavam na primeira pessoa mesmo, Deus falando ali, toda pessoa se tremia, a gente achava que aquilo ali era uma religião verdadeira, era verdade, o próprio Deus se manifestava ali de verdade, sabe? Porque estava escrito Jesus, tal, de vez em quando falava o nome de Jesus, então a gente acreditava que aquela religião, ela era a salvação, né? Mas dou graças a Deus, porque por muitos e muitos tempos, o Senhor me despertou a vontade de ter a leitura da palavra. Eu não era assíduo à leitura, mas às vezes eu lia, porque nessa instituição a gente era meio que proibido na leitura, porque dizia assim, ou de duas uma, ou você fica louco, ou você sai daqui, porque o espírito da confusão vai entrar em você. Você lê a Bíblia, tem cabimento uma coisa dessa? Meu Deus do céu, parece a gente falando assim, esse cara não está falando, mas é assim mesmo. Vamos falar outra coisa. Aí o que acontece? A salvação está em Cristo, ela está através da Bíblia, das Santas Escrituras, pois o próprio Deus deu aos autores da escrita a revelação do teu poder, do mistério que estava guardado há tempos atrás, como Paulo fala, né? Inclusive esse mistério aí não é o assunto agora, né? Mas esse mistério aí, as igrejas, a maioria até fala, Deus vai falar mistério agora. Mas não, Paulo estava falando do mistério do Evangelho, que Deus tinha escondido há tempos, né? E se quis, e aprove a ele se revelar a nós, através do Evangelho. E somente o Evangelho pode trazer a salvação. Pois o Evangelho é as boas novas de Deus. É a boa notícia. Porque a má notícia, todos nós já temos. É igual aquela pergunta. O que a gente deve fazer para ir para o inferno? Nada. Só continuar do jeito que você está e você vai para o inferno. Não tem outra alternativa. E agora para mim para o céu? Somente em Cristo. Ele é a porta. Ele é a entrada do céu. Então a gente se baseia em Cristo. Na salvação em Cristo. Não por revelação extra-bíblica, mas somente a revelação bíblica. A totalidade da Bíblia está ali a revelação do Senhor. Então só ali contém a salvação. É em Cristo. Somente. Pela fé no Senhor Jesus Cristo. Somente. Amém. E o pastor Paulo aqui, ele vai terminar a apresentação do livro falando assim, olha, aconselho a você que tem preocupação com seu estado eterno a iniciar esta leitura imediatamente. Da mesma forma, esse é o conselho que nós podemos dar a todas as pessoas que muitas vezes frequentam uma religião, mas que elas não estão ainda preparadas para a eternidade. Elas não sabem se foram salvas, elas não conhecem Cristo, não conhecem o Evangelho, não conhecem a Bíblia, elas sabem tudo sobre religião, mas ela não conhece o Deus dela, ela não conhece Jesus Cristo. E para todos aqueles que estão assistindo, ou que futuramente verão esse vídeo, aqui a nossa preocupação não é com relação ao teu dinheiro, não é com relação à tua prosperidade, não é com relação à tua cura, porque hoje você pode ficar curado, amanhã vai ficar novamente doente. Esse é a maldição do pecado, não tem como. Então,
A nossa preocupação não é terrena, não é momentânea, mas é eterna. A pergunta que nós deveremos fazer para nós mesmos e sermos verdadeiros é se nós estamos prontos para encarar de frente Deus em seu julgamento. E caso você não esteja preparado, caso você ainda não é convertido, caso você não conheça ainda o Evangelho, a graça de Cristo, esse livro, a qual nós faremos novamente uma outra leitura, continuaremos a leitura dele, esse livro ele poderá nos proporcionar entender o que é o Evangelho, quem é Jesus e sobre a queda do homem, os nossos pecados. Diante disso, eu queria ver com vocês, que vocês possam aí dar as suas últimas palavras para nós nos despedirmos. Então, Danilo, eu diria assim, que este livro, ele é recomendadíssimo, pois foi escrito pelo Paul Washer e recomendado pelo pastor Paulo. E assim que a gente lê, a gente vê que este livro, ele é tipo um aperitivo. Aí ele é para te dar fome, para você se alimentar mais da palavra, da própria Bíblia. Porque tudo que está ali tirado está escrito naquele livro ali, é tudo tirado da própria Bíblia. Mas só que está um pouco resumido para a pessoa entender o que é o Evangelho. Assim que ela entende o que é o Evangelho, nós também aqui oremos para que Deus venha, através do Espírito Santo, que essa pessoa venha se converter, reconhecer o seu pecado, que ele venha se arrepender e viver uma nova vida em Cristo. Pois esse livro é para isso. Eu falo assim, é tipo um apetite, ele é um aperitivo para você te dar fome, para você comer mais da própria Bíblia, das Santas Escrituras. Eu diria isso. Vanderlei, você pode dar algumas considerações finais? Pelo jeito travou dele lá. Travou. Mas então, eu quero novamente apresentar o livro. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo pastor Paul Washer. Ele é distribuído pelo Livraria Defesa do Evangelho, que você pode estar adquirindo, né, pela internet. E caso alguém more aqui na cidade ou região, eu tenho alguns exemplares, podem estarem pegando comigo. O valor do livro é apenas R$2, um valor simbólico. Amém? Então, por hoje é só isso. Fizemos apenas a apresentação do livro. Na nossa próxima live, nós começaremos, então, a ler o livro. Ok? Então, um abraço a todos, um abraço, Carlão, Vanderlei, todos aqueles que participaram aí da nossa live. Uma boa noite e fiquem com Deus. Amém. Fica com Deus também. Tchau para você, gente.